Ei, gente, tudo bem com vocês? E aí, gostaram da história de ontem? Hoje eu tô de volta, mas não tem história. Tô com uma umectação no cabelo, sem maquiagem, sem roupa bonita, porque surgiram algumas reflexões sobre a história de ontem, antes, durante e depois de eu ter publicado a história, que eu ainda tô pensando nelas, mas que eu queria dividir com vocês. Acho que são reflexões importantes diante de várias situações que a gente tem vivenciado nesses últimos tempos. São reflexões que eu tenho me desdobrado, me debruçado sobre o que eu queria dividir com vocês, tá bom? A primeira delas é sobre a questão das histórias, né? Antes de contar uma história aqui, eu pesquiso um pouco, dou uma olhada nos livros que eu tenho em casa, em outros contadores e contadoras de histórias que eu acompanho pelas redes sociais, livros, revistas, blogs, canais no YouTube também. E aí, eu não sei se vocês já perceberam, mas as histórias que eu conto sempre tem uma história dentro de outra história, né? É porque eu acho que é tão bacana a gente poder conhecer várias histórias sobre o mesmo tema e aí eu vou ligando, fazendo um intertexto, né? Então, antes de contar uma história, tem um pouco de pesquisa, tem um pouco de inspiração, muita transpiração, muitos erros de gravação, mas que eu acho que esse processo é muito importante de pesquisar, de estudar, de ler outras histórias. E aí, compartilhando um pouco de histórias, estudando um pouco, eu fiquei pensando na questão das lendas. Às vezes o que a gente chama de lenda, que pra gente é só uma história fantasiosa, para alguns grupos, para alguns povos, na verdade, são histórias fundamentais, né? Pensando, por exemplo, nas histórias indígenas, nas histórias africanas, que tem sido foco de atenção para mim agora. E aí, pensando nisso também, eu tenho percebido que muitas histórias indígenas, elas têm sempre um sacrifício, tem uma jornada difícil, tem uma entrega de vida, tem uma batalha, né, tem uma luta, no sentido de batalha, mas também no sentido de esforço, né? E isso tem é muito interessante pensar nisso, né? Também tem muito sacrifício humano, tem morte, tem violência. E aí eu fiquei pensando nessas questões, né? Como que é para um grupo, para um povo pensar nessa agressão que é sofrida. E aí pensando na Yara, na Uiara, na pesquisa das histórias de sereia que eu fiz, várias histórias falam de agressões, de mulheres que foram agredidas. Muitas versões da história da Uiara que eu pesquisei falam de uma emboscada feita para a Uiara, para uma índia muito bonita e que chamava muito a atenção dos homens e que foi violentada e que foi estuprada e largada no rio para morrer. E aí, em outras histórias de outros lugares do mundo, como por exemplo nas sereias russas, também são as sereias russas são espíritos das águas que eram mulheres que também foram violentadas e abandonadas no mar ou no rio para morrer e que viram esses espíritos que são malignos e que seduzem os homens com a sua voz melodiosa e os afoga. E aí isso me fez pensar que talvez os espíritos não sejam malignos, maléficos, mas na verdade sejam vingativos por algo que essas mulheres sofreram antes. Entenderam? Sempre tem esse teor violento. E isso já em outras histórias, né? Em outros contos de fadas, a gente sabe que em versões originais os contos de fadas são terríveis, assombrosos, e que talvez a gente ao longo do tempo vem suavizando essas histórias, fazendo versões light dessas histórias para de alguma forma proteger as nossas crianças
os nossos jovens e até mesmo nós mesmos, né? Por não querer que a literatura e as histórias sejam tão agressivas, tão sombrias, né? Mas mesmo que essa não seja uma função das histórias, isso é importante, que a gente possa vivenciar as sensações de medo, de angústia, de raiva, de ódio através das histórias. Porque esse caráter das histórias se chama catarse. É essa vivência, né? Vivenciar de alguma forma esses medos, essas angústias, né? Estou estudando mais sobre isso também. Acho que é importante isso, né? E não só isso, mas para que a gente possa vivenciar também a empatia, é se colocar no lugar do outro, experimentar novos mundos, novas realidades, entender um pouco o outro, que não sou eu. Não é função das histórias isso. Não é função das histórias ensinar nada. A gente usa as histórias para isso, mas não é essa a função. A função é divertir, é alegrar, é entreter. Da literatura também. Mas por que não utilizar a literatura e as histórias também para isso? Sem esconder nada, sem maquiar nada, sem suavizar nada. Talvez a gente tenha perdido um pouco a oportunidade de ensinar aos nossos pequenos e até a nós mesmos um pouco mais de empatia através das histórias e dos livros, né? E aí, às vezes, a gente não faz isso porque talvez o livro, a história, seja a nossa fuga da realidade, que é tão violenta, que nos massacra, que nos oprime tanto. E a gente cria, né, esse lugar mágico das histórias para poder esquecer um pouco da realidade, né? Cria essa bolha literária. Na minha adolescência eu criei uma bolha literária, era para lá que eu fugia quando eu queria esquecer um pouco do que estava acontecendo. Mas eu acho que é necessário a gente enfrentar esses medos e esses assuntos que são tabu também através das histórias, também através dos livros, né? E aí eu falo isso porque talvez a gente esteja perdendo a oportunidade de iniciar assuntos que são delicados através das histórias. Um deles talvez é a morte, a perda, mas também sobre si mesmo, que a gente chama também de educação sexual, é se conhecer, conhecer o seu corpo, os seus limites, né? E talvez a gente conheça melhor pela literatura, né? Quando a gente pode experimentar outras realidades, né? Talvez a gente esteja perdendo essa oportunidade. Ou talvez não. Mas eu acho que a gente tem que parar um pouquinho para pensar sobre isso. Talvez seja melhor a gente ensinar as nossas crianças sobre dor, sobre perda, sobre abuso, sobre educação sexual, sobre espiritualidade, através de sentimentos bons ou ruins, né? O medo, o ódio, a raiva, através da literatura, do que pelo noticiário. É isso. Talvez esse vídeo se desdobre em outros vídeos, em outras reflexões, mas eu trouxe essas para dividir com vocês hoje, tá bom? Vai ter mais história, tá? Um beijo, gente. Até a próxima.